Isso, então vamos lá, vamos continuar. Isso aí faz do sistema religioso refém do caos e da morte, né? O fato de Lúcifer dominar sobre as religiões de culto ao sol. Infelizmente, o cristianismo se tornou um braço de tudo isso. Mas, todavia, contrapartida, entretanto, o autor ele ressalta aqui que, apesar disso, né, o arrebatamento ou a evacuação mundial acontecerá de muitos do sistema religioso que, confundidos ao longo de séculos, que tiraram a lei da, da religião, né, a lei do criador da religião, né, dizendo que foi abolida. Apesar disso tudo, ao longo do século, essas pessoas confundidas, muitos serão salvos no arrebatamento, sim, né? E eu vou fazer ainda um vídeo explicando a visão do autor e tudo que eu cheguei à conclusão, pedindo orientação ao criador sobre isso, né? Vou fazer um vídeo para poder aí ficar registrado, né? Mas acredite quem quiser, ninguém é obrigado, né? Mas não confunda os sinais de Maitreya com o arrebatamento do Criador, né? Em tudo, olha, você pode ter certeza que tudo o que está profetizado na Escritura vai ter uma versão da loja branca tentando imitar. Porque, como eu disse, o reino tem que ser uma cópia das coisas que o Criador deixou registrado, né? Assim como eles querem fazer o milênio aqui com as suas cidades, as suas cidades descobertas, com as suas cidades descobertas, eles também vão imitar outras partes das profecias. Outras partes das profecias eles vão imitar também. Mas você creia se você quiser, né? E a Yahushua deixou registrado, né, sobre as bodas do Cordeiro, sobre que no tempo antes do dilúvio, né, no período antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e levou a todos, né? Não viram quando Noé entrou na arca, não perceberam. Assim vai ser com o arrebatamento daquelas pessoas que, dentro ou fora do sistema religioso, tiverem seguindo o Criador de forma fiel e se afastando do pecado, né? Amando o próximo e ao Criador sobre todas as coisas. Então, ele vai salvar, ele vai levar no arrebatamento essas pessoas pela misericórdia. E aí ele falou lá que estarão 2 no campo, um será tomado e outro será deixado, né? Então, se você quiser abafar essas palavras ou inventar uma conjectura, como durante muito tempo eu acreditei, né? Mas cada um, se você não acredita no arrebatamento, né? Você se prepare para ser um mártir, se prepare para ser um resistente, um insurgente, um divergente no reino das 2 bestas do Apocalipse, que do mesma forma você vai ganhar o seu galardão, né? Você vai ser até mais honrado e você vai ressuscitar no último dia para entrar no milênio junto com as 12 tribos de Israel restaurada. Então, né, acreditando ou não no arrebatamento, o arrebatamento ele vai acontecer para os que acreditam. Para os que deixaram de acreditar, vai restar aí apenas ser um insurgente, ser um divergente e morrer em combate diante do Criador, provando a sua fidelidade. Então, amados, é só um adendo, um detalhe que eu queria deixar aí, né? E aí eu vou fazer um vídeo com a minha visão, com tudo que eu descobri na escritura, né? Com alguns arquétipos que mostram isso pra gente, e sobre também a visão do autor, né?
A visão do autor que está trazendo tantas revelações importantes para a gente, está trazendo tantas descobertas fantásticas, que é muito contraditório se ele estiver falando, não estiver certo daquilo que ele está falando nesse sentido, né? Então, mas eu também encontrei muitas coisas, muitos pontos soltos a respeito do arrebatamento que ninguém reparou. Lá em 2 Tessalonicenses também diz que o anticristo ele só não se manifesta ainda porque há algo que o detém, e só vai se manifestar quando esse algo for retirado. Então, tá bem ali para a gente pensar. Então, ele diz o seguinte, o domínio dos nefilim sobre o sistema religioso é total, né, e contínuo, e faz com que a maioria das pessoas estejam, que essa religião, né, que a religião esteja sob o domínio do caos, né? Mas isso não quer dizer, né, como ele está dizendo aqui, o arrebatamento ou a evacuação mundial acontecerá de muitos do sistema religioso, mesmo que confundidos ao longo de séculos, que tiraram a lei das escrituras, né, da religião. Mesmo assim, tem pessoas humildes e de coração puro, e eles vão ser levados no arrebatamento. E aí, como eu estava dizendo, eu vou fazer um vídeo para a gente ver esses pontos, e eu vou explicar para vocês a diferença do que a loja branca vai fazer com o que o Criador vai fazer. Porque, como eu disse, eles têm que fazer um reino cópia. E se o Criador disse que estaria levando a sua igreja, que são as pessoas, né, a loja branca vai imitar também um arrebatamento. Sim, tem uns doidos aí, né, que estão pregando um arrebatamento da loja branca. E aí muitas pessoas ficam confundidas, né? Um pessoal das cariotes aí, até a mensagem do Astaxerã canalizada, né? O Nefilim que se faz passar pelo arcanjo Miguel, né? O pessoal das cariotes aí, até uma mensagem canalizada de Astaxerã colocou no canal deles, né? Então, a loja branca ela vai fazer uma imitação sim, mas no vídeo que eu vou preparar com todos os pontos divergentes entre um e outro, o arrebatamento do Criador versus o arrebatamento da loja branca, eu vou estar explicando para vocês que a loja branca vai fazer uma imitação sim, mas muitas coisas serão diferentes uma da outra. Eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo que eu vou preparar a respeito do arrebatamento, qual é a diferença que a loja branca vai fazer e o que o Criador vai fazer, né? Porque o final de cada um dos dois acontecimentos vai culminar em coisas diferentes. E aí, como eu disse, se você é um escolhido do Criador, você não é contatado da loja branca, você não serve o lado de lá, você não é esotérico, você nunca recebeu um contato imediato de 3º grau, nem de 1º grau, nem de 2º grau da loja branca, você serve o Criador Yahweh e Yahushua e não tem nenhum envolvimento com eles, você não precisa se preocupar. Se você é escolhido do Criador para isso, está vivendo uma vida ali do jeito que o Criador pede, se afastando do pecado, amando o Criador sobre todas as coisas, amando o próximo como a ti mesmo, seguindo a lei do Criador, você não precisa se preocupar que se você estiver vivendo uma vida justa na face da terra, é Ele que vai te escolher e é Ele que vai te levar. Você não vai precisar escolher nada, você não vai precisar olhar uma situação e outra. E agora, será que é a loja branca? Não, você simplesmente vai ser levado, né? Você não tem que se preocupar com isso. Então, fica tranquilo, né? E para você que não acredita, você tem a oportunidade de dar a sua vida pela causa de Yahushua, rejeitando o governo das 2 bestas do Apocalipse. Então, vamos continuar o assunto, né? O assunto é outro agora. Então, apesar deles serem confundidos ao longo dos séculos, né, as pessoas humildes e de coração puro serão levadas. Depois disso, será o tempo dos filhos de Israel despertar em todo o mundo. Terrível confronto ocorrerá.
Muitos acham que o tempo da salvação é agora, ou seja, depois, o tempo da graça descrito na Escritura, o tempo da graça termina com o arrebatamento da igreja pessoas, das pessoas que servem o Criador em fidelidade, né? Para depois recomeçar o tempo de despertar dos filhos de Ashurum, de Israel. E aí o autor diz o seguinte: muitos acham que o tempo da salvação é agora, o tempo da graça, mas este tempo é regido pelos nefilins. É regido pelos nefilins em completa perseguição à lei que Yahushua seguiu. A verdadeira salvação do planeta virá depois, quando Enoque, Elias e os 144.000 eleitos de Arro liderarem uma guerra total contra o anticristo e seus exércitos, e também contra os mestres da loja branca, chefiados por Mitra. Neste tempo de dor, será salva a nação de Abraão. O Nefilim que controla a loja branca. Então, nesse tempo de dor, só um minutinho, pessoal. Neste tempo de dor, será salva a nação de Abraão. Em todo o mundo, todos os que estiverem escritos no livro, como alertou Daniel. A nação de Abraão em todo o mundo, todos os que estiverem escritos no livro, como alertou Daniel. Este livro é a genealogia, o código genético. Olha como é importante a questão da genealogia. Então, ele está dizendo para a gente que, por mais que a gente esteja no tempo da graça, a maior parte das pessoas só vai ser salva, né? A grande maioria, porque o arrebatamento vai ser de uma minoria de pessoas. Mas a grande maioria das pessoas, elas vão ser salvas quando chegar o tempo que Enoque e Elias, as duas testemunhas e os 144.000 estiverem na terra e começarem a pregar. Ali é que vai haver a maior parte da conversão das pessoas, né? E aqueles também que recusarem o governo da besta. É nesse tempo que as pessoas vão ver ali as profecias se cumprindo, as pessoas que conhecem a Escritura vão ver as profecias se cumprindo, e aí elas vão entender que a Bíblia, que a Escritura é a verdade, e vão morrer rejeitando o governo das duas bestas do Apocalipse. É nesse tempo, e no tempo da pregação de Enoque, Elias e dos 144.000, que vai haver as maiores conversões. Então, a salvação, ao contrário do que o sistema religioso pregou para a gente, né, que não ia haver salvação no período da besta, é ao contrário. É nesse período que vão haver as maiores conversões, no tempo de dor, no tempo de perseguição. Porque hoje as pessoas são livres para seguir o Criador e elas não querem. Querem viver suas próprias vidas, querem viver os seus próprios prazeres, né? Realizar os seus sonhos e não querem viver o que o Criador tem para elas. Então, no tempo de dor, quando as ilusões desse mundo temporal caírem diante delas, é que elas vão ver que as Escrituras são a verdade. Nesse tempo de dor, é que tanto a nação dos israelitas espalhada nos 4 cantos da terra vão alcançar salvação, como também todo o restante que estará na terra vai ter a oportunidade de alcançar salvação, rejeitando o governo da besta. E também os israelitas que estiverem sob os 4 cantos da terra, ouvindo a pregação de Enoque, Elias e dos 144.000 eleitos, né? Neste tempo de dor será salva a nação de Abraão em todo o mundo. Todos os que estiverem escritos, como alertou o livro de Daniel, todos os que estiverem escritos no livro, como alertou Daniel. Este livro é o livro que está lá, todos os que estiverem escritos no livro de Daniel. Este livro é a genealogia, o código genético israelita e ismaelita, pois as promessas de Abraão também se estenderão aos árabes, que são filhos de Ismael. O sistema religioso hoje domina o mundo.
é obra dos nefilins. O culto de Natal é uma honra a Mitra, o mega nefilim que controla a loja branca. Né? O culto ao domingo e o culto de Natal é uma honra a Mitra, ou Maitreya, o mega nefilim que controla a loja branca. O mesmo ocorre com o culto ao domingo. Ele está em tudo, em toda parte. O sistema religioso se tornou um câncer controlando o planeta. O sistema religioso no modo geral. Como eu disse, todas as religiões que de culto ao sol são controladas por Lúcifer. Então, e o mega nefilim da loja branca, que controla tudo isso, que é o rei deles hoje, é Mitra ou Maitreya. Então, né, fazendo um resumo aqui dessa última parte, ele está dizendo que todos aqueles que estiverem escritos no livro lá de Daniel, da nação de Abraão, e que esse livro, o livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, é a genealogia, o livro do código genético de uma matriz que Iarro e Yahushua irão purificar de toda a contaminação desde o Éden até os dias de hoje, né? É o livro da genealogia da nação santa, do sacerdócio real, do povo eleito, né? Quando Yahushua, ele purificar através do seu sangue o código genético de todos os seus eleitos. Isso é o livro que é mencionado no livro de Daniel. Isso é muito forte, e hoje a gente vê que tudo está em torno aí da questão da contaminação do DNA por esses seres, né? Então, isso vai ser purificado, vai ser limpo. Todos aqueles que estiverem escritos no livro da genealogia do Cordeiro vão ser purificados. Então, vamos para a nossa última parte aqui que ele vai falar para a gente gente encerrar o livro Invasão Nephilim. Foi uma longa jornada até aqui, né? Hoje a gente encerra o livro, tá? O livro Invasão Nephilim, repetindo. Mas eu ainda vou continuar falando de 10 chifres da besta, porque tem muita coisa ainda para mostrar para vocês acerca deles, ok? Então vamos continuar. Capítulo 24. O sacrifício voltará em Jerusalém. O presidente americano Donald Trump, nessa época que ele escreveu esse livro, né, era o presidente Donald Trump que estava no governo, né, dos Estados Unidos. Então ele diz o seguinte: o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e prometeu ajudar a reconstruir o templo judeu em Jerusalém até o final do seu mandato. O templo já está pré-moldado. O templo já está pré-moldado. Em poucos dias seria montado, se fosse possível. Mas, atualmente, palestinos e árabes não aceitam isso, pois o templo seria feito no lugar, pois o terceiro templo seria feito no lugar mais sagrado do islamismo no mundo, o pátio da mesquita. O impasse sobre a reconstrução do templo continua. Eu, particularmente, o autor dizendo, né, eu particularmente acredito que o templo só será reconstruído após o arrebatamento, quando Dajjal se manifestar e com seu poder fazer a paz entre judeus e árabes, tendo influência para reconstruir o templo no grande pátio ao lado da mesquita de Omar e do Domo de Rocha. Então, muita gente está dizendo aí, né, inclusive um dos pontos que eu discordo da Prisca, quando ela diz que quem vai fazer a paz entre judeus e árabes é o Salvador, é o Messias, e não o anticristo, como a igreja pregou. Nisso daí eu acho que ela está equivocada, e é muito sério que ela tome cuidado com essa crença dela, porque ela pode aí acabar, né, acreditando ou no Dajjal ou no Maitreya. E é muito sério isso aí, eu não concordo. Tem muitos pontos ali muito estranhos a respeito do que ela fala, mas a gente pode falar disso em outra ocasião.
Quando o templo for reconstruído, voltará o sacrifício de animais em Israel. E os judeus já têm preparado o novilho vermelho para sacrificar, um animal especial para eles, para fazer isso, né? Especial para isso. Eles estão preparando toda uma linhagem de novilhos vermelhos. Várias profecias se cumpririam com a reconstrução do templo. No entanto, quando ele for feito, o Messias que surgirá não é Yahushua, e sim um líder que surgirá para controlar o mundo. Segundo a profecia de Daniel, haverá 1 semana de anos, ou seja, 7 anos especiais sobre o planeta. E na metade desta semana, 3 anos e meio, o sacrifício do templo será barrado e o anticristo se manifestará, controlando o mundo a partir de Jerusalém. Então, a gente tem que entender que são duas bestas do Apocalipse, tá bom? O Maitreya vai dominar o Ocidente. A nova era de ouro do vídeo passado, ela vai começar a partir do Brasil, dos países da Europa. Mas tudo que vai acontecer aqui no Brasil e no Ocidente tem a ver com Maitreya. Já o Dajjal, que é o verdadeiro anticristo, que é o príncipe da loja negra, ele vai governar o Oriente, né? China, Rússia e o Médio Oriente, que são loja negra e, consequentemente, o líder deles é o Dajjal, o anticristo. Então, o governo do anticristo vai partir de Jerusalém. O governo do Maitreya, aqui da falsa Jerusalém, que eles querem copiar do Criador, né? Que eles dizem que hoje muita gente diz que é o Brasil, né? Mas o Brasil é o fake, o Brasil é a cópia da verdadeira Jerusalém terrena, né? Terrena. Então, vamos continuar. Então, o Dajjal vai governar a partir de Jerusalém, o Maitreya vai governar no Ocidente, enquanto eles estiverem em acordo. Depois, esse acordo vai ser quebrado, como eu já repeti várias vezes aqui, e a gente vai ver novamente aqui nesse capítulo final. O controle da terra será do Dajjal, ou anticristo. Mas quem está por trás dele? Mitra, ou Maitreya, é o mesmo Apolion. Governará o Ocidente. Apolo, ou Apolion, né? Apolo, Deus Sol. Apolion, lá do Apocalipse 9. O Apocalipse 9, ele está se referindo à invasão intraterrena, dos seres intraterrenos na Terra. Por isso que o líder deles é Apolion, Maitreya. Governará o Ocidente. O anticristo simboliza outro anjo caído, Nefilim estranho, porque ele é um Nefilim, o anticristo, e o Maitreya são Nefilins, tá? São mistura de DNA humano com anjo caído e demônios, no caso do anticristo. Ele é considerado irmão de Maitreya, mas é só uma alegoria, aquela história dos irmãos gêmeos, né? Um irmão gêmeo do bem e um irmão gêmeo do mal, né? É um arquétipo das duas bestas do Apocalipse. Maitreya, ele é considerado, né, o anticristo, ele é considerado irmão de Maitreya, mas é só uma alegoria, pois ele simboliza o rei da loja negra, assim como Mitra ou Maitreya, que comandará o Ocidente, é o rei da loja branca. O Dajjal, ou anticristo, é o príncipe da loja negra, e Mitra e governará o Oriente. E Mitra, que comandará o Ocidente, é o rei da loja branca. Os Néfilins colocarão o Dajjal em evidência, colocando ele no controle de Jerusalém e do mundo. Mitra e o Dajjal governarão o mundo unidos por 7 anos, mas no meio deste período haverá um confronto entre eles, ou seja, quando chegar nos 3 anos e meio vai ter um confronto entre eles, algo grande e terrível. Este confronto dará origem à Terceira Guerra Mundial, onde os russos
chineses e árabes lutarão por Sandalphon ou Dajjal, e os americanos, europeus e demais aliados lutarão por Mitra ou Apolion. As forças de Mitra perderão a guerra. Mitra ou Maitreya voltará para a Terra Oca, e o Dajjal, ou Anticristo, será o único poder no planeta. E é então que ele interrompe o sacrifício no Templo de Jerusalém e se proclama Deus. Para blasfemar, pede para sacrificarem um porco no templo em Jerusalém. E então os judeus se levantarão contra ele, pois eles não vão aceitar o sacrifício de um animal imundo no templo. Uma guerra terrível iniciará e será alastrado de oriente a ocidente. Maitreya contra o Dajjal. E com isso, os 144.000 e as 2 testemunhas do Apocalipse terão tempo e espaço para pregar para Israel, para as várias tribos dispersas no mundo, né? E então que começará a reviravolta no planeta e a redenção final de Ashurum. É então que começará a reviravolta, porque até então, nos 3 anos e meio, eles estariam vencendo, né? Porque eles matariam aí, né? Irão matar todos os que forem contra o governo das 2 bestas, e aí nesse tempo eles estarão unidos. Mas depois dos 3 anos e meio, quando houver esse racha e essa confusão entre Mitra e o Dajjal, o anticristo, aí então é que vai vir os 144.000 que nessa época estarão, né, ocultos fora da vista da serpente em Sião, e eles voltarão no final dos 3 anos e meio com Enoque e Elias para pregar às várias tribos espalhadas no canto da terra, para dizer que o Dajjal é falso. E aí, nessa hora é que vai começar a reviravolta no planeta. E aí os filhos do caos vão começar a sofrer uma retaliação, e o governo deles também. A palavra Sandalphon vem do grego sandálias, aquele que usa sandálias, e significa a aparente humildade do Dajjal no início do seu governo, conquistando a todos e se tornando rei do mundo com seu poder, com seus milagres e unindo judeus e árabes. Seu nome também significa tradição, manter a ordem antiga, pois sandálias são usadas desde a época de Abraão. É um símbolo de humildade e tradição. Ele virá na tradição judaica e árabe, unindo os filhos de Abraão, e com seu poder, suas curas, vai iludir multidões. Enquanto Maitreya ou Mitra vai pregar dos céus usando holografia e muita pompa, né, muitos efeitos especiais, convencendo o Ocidente por seu poder, sua aparente glória. Já o Dajjal virá na pseudo-humildade, defendendo a tradição dos anciãos e conseguindo unir judeus e árabes. Tipo assim, enquanto Maitreya vai vir com toda a pompa, luzes, holografia, dizendo que ele é o Cristo que foi enviado e que ele é a paz mundial, né? Aquela coisa toda que todas as religiões de cunho solar aguardam, né? O Dajjal vai aparecer no Oriente para ser, né, a dualidade. Lembra que a gente falou no vídeo passado sobre a questão que eles precisam dessa dualidade? Então, ele vai vir lá para os árabes, os árabes e os judeus não vão aceitar essa religião mitraica. E aí vai surgir um líder, né, para poder unir judeus e árabes, que vai defender a tradição, os anciões, Abraão, né, e aquela coisa toda, e o culto dos nossos pais, e a tradição. Então, esse daí que vai ser a contraditória no Oriente, contra as manifestações de Maitreya no Ocidente. Nos primeiros 3 anos e meio, ele será humilde, no caso aqui o Dajjal ou o Anticristo. Apesar de poderoso em suas curas e no seu poder de convencer multidões, ele será humilde.
Ele usará sandálias, as famosas sandálias da humildade, né? Já ouviram do Pânico na TV, as sandálias da humildade? Então, ele usará sandálias e as túnicas orientais. Também usará o turbante dos patriarcas e executará milagres em cidades árabes e israelenses. Milhões o seguirão, como as multidões que seguiam Yahushua na época em que ele esteve na terra. Multidões famintas e desesperadas pela luz, por algo que tire elas das trevas. Já o Dajjal, no caso aqui, Dajjal dirá ser a encarnação do profeta Elias. Olha isso, o Dajjal ele vai dizer que ele é a encarnação do profeta Elias para confundir as pessoas e com isso fará descer fogo do céu. Fará descer fogo dos céus, como Elias fez, quando consumiu os profetas de Baal. Tudo para imitar o que está nas Escrituras. Ele também terá poder sobre a chuva, sobre o tempo em geral, podendo provocar tempestade e ventania, o mesmo poder que Elias tinha quando andava pelo mundo. Isso porque é considerado por muitos cabalistas o profeta Elias. Sandalfon é também considerado o anjo negro, o anjo da escuridão ou escuritude. Isso já é uma profecia de seu lado obscuro, que ele vai manifestar após 3 anos e meio de milagres e curas, se manifestando como o príncipe das trevas, o príncipe da escuridão. Este seu lado obscuro vai se manifestar quando o último da resistência contra o governo global for morto e começar uma grande festa para comemorar isso em todo o mundo. Então, vocês vão notar aqui que quando morrer, quando eles conseguirem matar o último resistente da marca da besta, quando Maitreya e o Dajjal matarem o último resistente da marca da besta, o último resistente do governo mundial global, eles vão dar uma grande festa para comemorar isso em todo o mundo. E isso está lá no Apocalipse, quando diz que eles iam dar presentes um ao outro. Não tem uma parte lá nas escrituras que fala e aqueles que incomodavam a besta foram mortos e eles deram uma grande festa, né? Se eu achar a passagem eu vou colocar aí na tela para vocês, né? E eles deram presentes uns aos outros, né? Ou seja, isso está na escritura, isso é muito interessante, né? Quando eles matarem o último resistente, vai começar uma grande festa para comemorar isso em todo o mundo. O último fundamentalista morreu, o último intolerante morreu, já não temos mais ninguém para atrapalhar a paz mundial. Né? A famosa frase que eu falei para vocês. Quando disse agora a gente vai poder viver o mundo de paz, o mundo feliz, agora sim vai começar a paz mundial. Não tem mais ninguém para atrapalhar. Quando disserem paz e segurança, sobrevirá sobre eles uma grande destruição. Então, eles vão fazer uma grande festa para comemorar isso em todo o mundo. É então que o Eterno, santo seja, colocará um espírito de divisão no meio de Mitra ou Maitreya e do Dajjal ou Anticristo, e uma guerra começará. É a terceira guerra mundial, como foi citado nesta obra. Esta guerra vai sacudir todo o planeta. Antes do Dajjal atacar com armas atômicas os intraterrenos, invadirão a Terra para lutar pelo Maitreya. Ou seja, essa guerra que vai ser conhecida como a verdadeira Terceira Guerra Mundial é a guerra entre o Maitreya e o Dajjal. O Dajjal vai atacar o Maitreya com armas atômicas. Essa terra vai ser revirada do avesso por causa das armas atômicas. E nesse tempo, os intraterrenos de Maitreya invadirão a terra para lutar pelo Dajjal, como está em Apocalipse 9, ou seja, como eu já tinha falado para vocês, Apocalipse 9 está relatando a invasão dos seres intraterrenos, quando quebrar o acordo com Maitreya e ele declarar guerra ao Maitreya, os intraterrenos vão sair da Terra Oca e vão
causar uma guerra contra o Dajjal, e os dois vão entrar em confusão, e essa confusão é Yarro que vai causar entre eles, para que as duas testemunhas e os 144 mil possam pregar para todos os israelitas espalhados nos 4 cantos da terra e para todas as outras pessoas. Então, vamos continuar. O Dajjal apoiará os sacrifícios no templo em Jerusalém, mas quando chegar seu período de escuridão, ele terminará o holocausto profanando o templo e mostrando sua verdadeira face, sua face obscura. É então que o mundo será sacudido por mortes, destruições, pestes terríveis, mas uma resistência iniciará na casa de Ashurum, em todo o mundo, e ela levará ao reino do Messias milenar, que virá depois do caos dos 7 anos de tribulação. Não é agora, nessa era de paz do Brasil, nessa era de paz da Era de Ouro, na era de paz em que eles estarão instaurando junto Maitreya e Dajjal numa mesma mesa falando mentiras, como está lá em Daniel. Não é nesse período, é após o caos dos 7 anos de tribulação que chega o governo milenar de Yahushua. Então, não se confundam. Só no reino milenar Yashurum ocupará seu verdadeiro lugar no planeta, e os Néfilins não poderão mais atormentar a espécie humana. Será o fim do tormento e da tortura sobre a espécie humana, pois os Néfilins usam a mente humana para criar seu reinado, e com isso recebem poderes para lutar contra o Criador, sugando a energia da alma humana. Então, como eu disse para vocês, o reino de Yahushua, o verdadeiro reino da paz, só vai ser possível quando nenhum Nefilim, seja da falsa luz ou do caos, seja da loja branca ou da loja negra, não puderem mais atormentar a espécie humana. Enquanto tiver Nefilim, seja da loja branca ou da loja negra, atormentando os seres humanos, não tem como haver paz. A verdadeira paz do Messias. E a volta de Ashurum a ocupar o seu verdadeiro lugar no planeta só vai ser possível no final dos 7 anos de tribulação, onde os Nefilins não poderão mais atormentar a espécie humana. Será o fim do tormento e da tortura sobre a espécie humana, pois os Nefilins usam a mente humana para criar seu reinado, e com isso recebem poderes para lutar contra o Criador, sugando a energia da alma humana. A invasão Nefilim da Terra já iniciou. Ela será ainda mais terrível quando Maitreya e o Dajjal, ou Anticristo, se manifestarem ao mundo, materializando entre nós o poder dos anjos rebeldes. Tanto Mitra, Maitreya, como Dajjal não são anjos rebeldes. Aí aqui ele está explicando um ponto. Maitreya e Dajjal não são anjos rebeldes, eles são Néfilins, mistura de humanos com anjos rebeldes. Estes 2 Néfilins governarão o mundo, mas uma reação acontecerá contra eles, feita pelos filhos de Abraão. Yahudins e árabes, e o fim deles será terrível. E agora a gente passa finalmente para a conclusão. Para a conclusão, pessoal. A gente encerrar o livro Invasão Néfilim. Foram aí 10 vídeos com esse, né? Do livro Invasão Néfilim, para fazer um resumo de tudo que a gente veio vendo nesses vídeos. Então vamos lá. Conclusão. A invasão Néfilim na Terra é a mesma citada em Apocalipse 12. Eles estão entre nós e preparam o governo do planeta. Estão aqui pelo DNA, pelas sociedades secretas, pelo sistema religioso luciferiano, pelas abduções que continuam. Agora são mais sutis do que no tempo dos sumérios. Eles estão em toda parte e os Greys são soldados deles para preparar a invasão da Terra, criando híbridos, como falou o profeta Daniel, que eles iriam se misturar com semente humana. Eles usam a loja negra dos Greys para abduzir e abusar sexualmente de homens e mulheres,
e usam a loja branca dos filhos do Órion, dos Pleiadianos, para levar as pessoas para a nave e preparar a mente delas para receber a nova era dos aliens sobre a Terra. Olha aí, ó, a nova era dos aliens sobre a Terra. Aos contatados, eles não negam que querem invadir a Terra e alegam que são a única solução para o planeta, pois, segundo eles, a espécie humana está destruindo a natureza e, com isso, a joia que é a Terra, um planeta modelo para vários mundos do cosmos, pois a maior parte dos planetas aqui da terceira e quarta dimensão são estéreis e sem vida. Estas inteligências almejam o controle da Terra. Eles já estão aqui há milhares de anos, mas só agora mostrarão o rosto, na entrada da era aquariana, quando o mundo entrará em contato com vários mundos do cosmos, conforme os padrões das leis do cosmos. O Criador enviará seus anjos para pelejar contra os filhos do caos, e isso provocará o apocalipse sobre a Terra. Os Néfilins são filhos dos anjos caídos que foram expulsos dos céus. Sendo filho dos anjos caídos, os Néfilins têm parte DNA humano e parte DNA dos anjos. Por isso, o poder deles é terrível, na quarta, na quinta e na sexta dimensões. A Terra se aproxima do seu maior pesadelo. A revolta dos anjos ainda não terminou. Agora eles querem vingança pela derrota sofrida diante do arcanjo Miguel. Mas para isso estão possuindo pessoas, usando elas para a guerra contra o Criador. Eles usam as almas para perpetuar o ódio deles contra o Criador. Mas o Armagedon dará um basta neste mundo projeto de controle da raça humana. E aqui ele encerra dizendo: qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para mim. @elielrochvader, ou melhor, elielrochvader@yahoo.com.br. E aí ele encerra dizendo: somos fracos diante do caos, inseguros e miseráveis. Não temos como reagir diante do poder deles, mas existe um que venceu por nós, Yahushua. É ele que impede a aniquilação de nossa raça. O Apocalipse eliminará 90% da humanidade. Mas os Néfilins serão também caçados e lançados em universos inferiores. Então a Terra viverá seu verdadeiro reino de luz, 1000 anos de luz com o apoio angelical e colonizando outros mundos do cosmos. Então aqui encerra a questão do livro Invasão Néfilin, os 10 chifres da besta. Lembrando que eu vou trazer outros vídeos a respeito dos 10 chifres da besta, que não está aqui detalhado no livro da Invasão Néfilin, mas a Invasão Néfilin encerra hoje o livro, não o assunto, os 10 chifres da besta do Apocalipse, ok? Só para vocês ficarem aí ligadinhos, que vão ter mais assuntos a respeito disso. Então eu quero dar ênfase aqui na última coisa que ele falou, né? Que ele disse aqui que é exatamente isso que eles falam, ó. Eles usam a loja negra dos Greys para abduzir e abusar de homens e mulheres, e a loja branca dos filhos do Órion e dos Pleiadianos para levar as pessoas para a nave e preparar a mente delas para receber a nova era dos aliens. Aos contatados, eles não negam que querem invadir a Terra e alegam que são a única solução para o planeta, pois, segundo eles, a espécie humana está destruindo a natureza e, com isso, a joia que é a Terra, um planeta modelo para vários mundos do cosmos. Então, essa questão aqui, que eles não negam que aos contatados deles, que eles contatam na Terra, eles não negam que querem invadir a Terra e ainda dizem que eles são a única solução para o planeta, porque os seres humanos estão destruindo a natureza, destruindo o planeta.
né? Eles se importam com o planeta, não com os seres humanos, como eu já falei várias vezes. E eles ensinam os contatados, né? Eles fazem uma lavagem cerebral que você acaba vendo o próprio ser humano falando mal do outro ser humano. É claro que a gente não é ingênuo, não é inocente. Muitas pessoas acabam aí realmente prejudicando a Terra, prejudicando a natureza. Mas, em maior parte, eu sou e eu digo aqui sem medo de errar que 80% do prejuízo do planeta não são pelas pessoas que vivem aí à mercê da sociedade, de pobres, de gente humilde, e sim das grandes corporações que idolatram esses seres e que poluem e degradam a natureza e consome tudo para o comércio de indústria, de fábricas e de toda essa parte aí econômica e consumista, que embora eles condenem, mas eles estão por trás das grandes corporações também. Então, é muito fácil culpar o ser humano que vive uma vida miserável de estar destruindo o planeta. Enquanto nós temos recursos de sobra para todo mundo viver bem, e as sociedades secretas seguram tudo na mão deles. E por trás das sociedades secretas estão esses seres. Então, aos contatados, eles dizem que nós estamos destruindo a natureza. E por diversas vezes eu vejo as pessoas gravando vídeo, gravando live, escrevendo livros, dizendo exatamente isso, falando: o ser humano está destruindo o planeta, porque o ser humano é terrível, sabe? Você vê vários desses adeptos enaltecendo esses seres e denegrindo o ser humano, sendo um irmão, a própria raça. Então eles fazem uma lavagem cerebral tão grande que até o próprio ser humano denigre o outro ser humano, né? Porque supostamente eles são a única solução do planeta, né? Na verdade, eles querem o planeta inteiro para colocar os híbridos deles e não o ser humano. O ser humano tem que ser reduzido, né? A população reduzida para servir eles e os filhos híbridos deles na Terra, né? Para voltar à era dos heróis, a era dos heróis Marvel, os maravilhosos, né? Os maravilhosos os maravilhosos nefilins de Órion, de Pleiades e de outros aí que vêm da Loja Branca. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a verdade sobre os 10 chifres da besta. Encerramos o nosso vídeo de hoje e a nossa série da invasão Nephilim, o livro, né? Vamos continuar falando dos 10 chifres da besta com outros vídeos para vocês, com outros complementos, e depois vamos passar para os próximos assuntos, ok? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez nesse dia, e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta aí embaixo o que você acha disso tudo, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos. Muito obrigado por tudo, pela audiência de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.